Há histórias que não estão nos livros de ciência, relatos que você nunca vai encontrar em universidades, segredos que não deveriam ser revelados ao público comum. Hoje, você vai conhecer um deles, um artefato misterioso, uma criação envolta em silêncio e medo. Aquilo que muitos chamam de a bobina proibida, ela não aparece em nenhum registro oficial. Mas rumores dizem que foi construída por um grupo de cientistas no final da Segunda Guerra Mundial. O objetivo era simples, e ao mesmo tempo, aterrorizante. Criar uma máquina capaz de acessar frequências invisíveis ao olho humano, algo entre o mundo físico e o espiritual. Testes iniciais foram realizados em laboratórios subterrâneos, longe dos olhos do governo e da mídia. Mas algo deu errado, e o projeto foi enterrado no esquecimento. Décadas depois, uma caixa enferrujada foi encontrada em um armazém abandonado na antiga Alemanha Oriental. Dentro dela, desenhos técnicos, anotações criptografadas e o que parecia ser o núcleo original da bobina. Quem ousaria reativar um experimento tão perigoso? Por que esconder algo com tanto potencial? Essas são as perguntas que nos trouxeram até aqui. As anotações recuperadas eram um quebra-cabeça. Algumas folhas continham fórmulas matemáticas complexas. Outras descreviam sensações estranhas sentidas pelos primeiros pesquisadores. Sussurros no silêncio, sombras movendo-se onde não havia luz e uma sensação constante de estarem sendo observados. O cientista que liderava o projeto original, Dr. Klaus Richter, escreveu em seu diário: "A bobina não é apenas uma máquina, é um farol. E estamos atraindo coisas que não compreendemos." Após essa anotação, seus registros se tornaram confusos, quase ilegíveis, como se sua mente estivesse se desintegrando. O medo era palpável em cada palavra. O que ele viu? O que ele ouviu através daquela frequência proibida? O projeto foi abruptamente cancelado, e todos os envolvidos desapareceram dos registros públicos. Suas famílias foram informadas de que eles morreram em um acidente industrial. Uma mentira conveniente para encobrir uma verdade terrível. Com os diagramas em mãos, um pequeno grupo de pesquisadores independentes, fascinados pelo mistério, decidiu reconstruir a bobina. Eles não buscavam poder ou fama, mas sim a verdade. Usando peças modernas e tecnologia de ponta, eles seguiram os projetos originais à risca, recriando cada componente com precisão cirúrgica. O laboratório escolhido era isolado, um bunker desativado da Guerra Fria, perfeito para conter qualquer imprevisto. A atmosfera era tensa. Todos ali sabiam que estavam brincando com fogo. Cada fio conectado, cada parafuso apertado, aumentava a sensação de que estavam prestes a cruzar uma linha sem volta. O núcleo da bobina, uma esfera metálica com filamentos internos, começou a emitir um zumbido baixo assim que a energia foi conectada. Um brilho azul suave pulsava de dentro para fora, iluminando o rosto ansioso dos cientistas. Eles estavam recriando a obra de Richter. Estavam prestes a ligar o farol novamente. A questão não era se a bobina funcionaria, mas sim, o que responderia ao seu chamado desta vez. O ar ficou mais frio. A primeira ativação estava a momentos de distância. As anotações recuperadas falavam de portais de frequência e ecos dimensionais. Richter acreditava que nosso universo coexiste com outras realidades, separadas por uma barreira vibracional. A bobina foi projetada para afinar sua frequência até corresponder a uma dessas outras camadas, abrindo uma janela auditiva e talvez visual. Os primeiros testes foram cautelosos. A equipe começou com níveis de energia baixos, varrendo lentamente o espectro de frequências. No início, apenas estática. Um chiado familiar, como um rádio antigo procurando uma estação. Mas então, algo mudou. Entre os ruídos, surgiram padrões. Sons rítmicos, quase como batidas de coração, lentas e profundas. Em seguida, vozes. Fragmentos de conversas em idiomas desconhecidos, sussurros que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. A equipe ficou paralisada, ouvindo com uma mistura de fascínio e terror. As vozes não estavam no rádio, pareciam estar dentro de suas mentes. Um dos engenheiros tirou os fones de ouvido,
pálido e disse que podia ouvir uma melodia infantil sinistra, mesmo no silêncio absoluto do bunker. A bobina estava funcionando e já estava afetando a percepção deles. Decididos a avançar, eles aumentaram a potência. O brilho azul da bobina se intensificou e o zumbido grave fez o chão vibrar. As luzes do laboratório começaram a piscar erraticamente. Nos monitores, as ondas sonoras se tornaram caóticas, mas dentro do caos, uma voz se destacou, clara e próxima. Ela falou em alemão e dizia uma única frase repetidamente: Wo ist Klaus? Onde está Klaus? Era a voz de uma mulher, carregada de angústia. Seria um eco do passado? Uma mensagem presa na frequência desde os tempos de Richter? Antes que pudessem analisar, a temperatura na sala despencou. O vapor da respiração dos cientistas se tornou visível no ar gelado. Instrumentos eletrônicos próximos à bobina começaram a falhar. Um campo eletromagnético poderoso emanava do artefato, distorcendo tudo ao redor. E então, eles viram. Por uma fração de segundo, a silhueta de uma figura escura apareceu perto da máquina, imóvel, antes de desaparecer com a mesma rapidez. O pânico se instalou. Aquilo não era um eco. Não era apenas som. Algo havia cruzado a barreira. O que eles trouxeram para o nosso mundo? A verdade por trás da bobina proibida é mais sombria do que imaginavam, e a jornada deles está apenas começando. Pesquisadores independentes começaram a estudar o conteúdo encontrado. Aparentemente, a bobina não era apenas um experimento científico comum. Ela emitia frequências extremamente baixas, quase imperceptíveis, mas capazes de interferir diretamente no comportamento do cérebro humano. Os primeiros testes com animais mostraram reações anormais, movimentos completamente descoordenados, confusão evidente, e até algo que parecia ser um medo irracional, como se estivessem aterrorizados por algo que não estava lá. Quando aplicada em voluntários humanos, os resultados foram ainda mais perturbadores. Relatos falam de alucinações visuais vívidas, vozes que surgiam do nada, ecoando dentro de suas mentes, e uma sensação arrepiante de que algo invisível estava observando cada passo dentro da sala de testes. O pânico começou a se instalar entre a equipe. A cada novo teste, o desconhecido se tornava mais presente e mais real. Mas o mais estranho, o detalhe que transformou o experimento em um pesadelo, ainda estava por vir. Um dos pesquisadores registrou em seu diário que após exatamente 7 minutos de exposição à bobina, ouviu uma voz clara que sabia o nome dele. E não apenas isso, sussurrou frases em um idioma completamente desconhecido, uma língua que não pertencia a este mundo. Dias depois desse incidente, o laboratório foi evacuado às pressas. Todos os equipamentos foram lacrados e confiscados por autoridades que nunca se identificaram. As anotações, os diários, todas as provas, tudo sumiu. E o nome do projeto foi oficialmente apagado de todos os registros governamentais, como se nunca tivesse existido. Mas há quem diga que a tecnologia sobreviveu, que o conhecimento não se perdeu, e que hoje, em laboratórios particulares, escondidos do público, engenheiros de elite tentam recriar a bobina, acreditando firmemente que ela é a chave, a única chave, para acessar dimensões paralelas. Os poucos que tiveram contato com os fragmentos da bobina afirmam que ela ainda emite um pulso energético, quase imperceptível, mas capaz de alterar campos eletromagnéticos em um raio de 30 metros. Essa energia residual, segundo eles, é um eco de seu poder original, uma memória física do que a bobina um dia foi capaz de fazer. Outros acreditam que a bobina não foi apenas um experimento de energia, mas sim uma ferramenta para algo muito mais sinistro: a manipulação mental em larga escala. Eles teorizam que parte da tecnologia contida nela foi secretamente adaptada e deu origem aos sistemas de vigilância e controle de massa que conhecemos hoje. Uma tecnologia que observa, que ouve e, quem sabe, que influencia nossos pensamentos sem que percebamos. Uma sombra tecnológica que nasceu de um experimento proibido. Mas talvez a verdade seja ainda mais profunda e assustadora. Alguns teóricos, aqueles que operam nas margens da ciência convencional,
afirmam que a bobina proibida não manipulava apenas a energia ou a mente humana. Eles acreditam que sua função real era abrir fendas entre realidades, pequenas janelas dimensionais, permitindo breves, mas perigosas, conexões entre o nosso mundo e outros planos de existência, entre o que é visível e o que está permanentemente oculto além do véu da nossa percepção. E se isso for verdade? E se a ciência, em sua busca incansável por conhecimento, realmente conseguiu tocar algo que deveria permanecer intocado, algo que existe em uma frequência além da nossa compreensão? Isso nos leva a uma reflexão sombria sobre o preço da curiosidade humana. Talvez o silêncio eterno daqueles que desapareceram após os experimentos não tenha sido um acidente, mas uma consequência, o preço pago por ousarem escutar o que está do outro lado da frequência. Uma voz, uma entidade ou um conhecimento tão avassalador que a mente humana simplesmente não consegue processar. No fim, a bobina proibida transcende a ideia de ser apenas uma lenda urbana ou uma história de conspiração. Ela se torna um aviso, um lembrete gravado na história da ciência de que existem portas que nunca deveriam ser abertas, tecnologias que jamais deveriam ser ativadas novamente. A verdadeira proibição não está no objeto em si, mas no conhecimento que ele guarda e nas consequências que sua ativação pode trazer para toda a humanidade. A pergunta que fica não é se a bobina existiu, mas sim se estamos seguros de que ela permanece desativada para sempre. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada até o fim. Se você gosta de mistérios que desafiam a nossa realidade, siga nosso canal e ative as notificações. Existem muitos outros segredos esperando para serem revelados. Até a próxima.